empurra, reclamações, tarifa, justificativas, ameaças. Muitas décadas atrás, o transporte público em Manaus já convivia com essa realidade. Estamos falando de uma cidade com pouco mais de 50 mil habitantes, lá no início do século XX. Carruagens, bondes, ônibus, carros particulares e pedestres cravavam uma convivência pouco pacífica já naquele tempo. Até o final do século XIX, o desfile pela cidade era feito em veículos de tração animal ou com transporte fluvial pelas catraias. As carroças realizavam o transporte de carga e os coches ou carruagens de gente. Existiam as carruagens para aluguel particular ou para o transporte de pessoas. Elas faziam ponto em frente à Igreja da Matriz no centro, contou o historiador e jornalista Abraham Beese. As famílias mais ricas, como manda o figurino, ostentavam belas carruagens puxadas a 2 cavalos. Elas também faziam a alegria da vizinhança durante o carnaval. O historiador apontou que as mesmas carroças que no dia a dia eram utilizadas para o transporte de carga caíam no samba no período carnavalesco. As ruas de Manaus se transformavam em uma espécie de Sapucaí improvisada, com direito a desfile de carruagens alegóricas cuidadosamente ornamentadas com flores e tecidos. No carnaval de rua, as carroças eram ornamentadas para o desfile. Apenas as famílias com recursos financeiros maiores tinham esta possibilidade, disse o historiador. No livro O Transporte Coletivo Urbano de Manaus, bondes, ônibus de madeira e metálicos, a escritora Soraya Magalhães atentou também para a utilização das catraias. Eram embarcações que suportavam entre 10 e 20 passageiros e que ajudaram a encurtar a distância entre os moradores do Educandos e São Raimundo para a zona urbana de Manaus. Três anos antes de emplacar os bondes elétricos, Manaus recebeu as locomotivas de tração a vapor, inauguradas em 24 de fevereiro de 1896, no governo de Eduardo Ribeiro, como aponta a escritora Soraya Magalhães. Em seu livro, Magalhães lembra que o transporte cumpria a rota nos trechos da estrada Epaminondas e Praça Uruguaiana, e 5 de setembro, alcançando o cemitério São João Batista. Desde esse período, as linhas haviam sido criadas para atender aos subúrbios, ou seja, os moradores das áreas mais distantes. Afinal, era preciso gerar comunidade para a população abastada e acesso aos trabalhadores que precisavam chegar nas áreas mais valorizadas da cidade, disse Soraya. No final do século XIX, em pleno boom econômico bancado pelo extrativismo de borracha, Manaus exalava prosperidade. Os igarapés deram lugar para luxuosos prédios em estilo europeu. Ruas iluminadas à luz elétrica rasgaram a capital, tudo bancado pelo ouro branco garimpado dos seringais. A Manauara acompanhou as transformações dos disputados banquinhos de madeira que deslizavam por Manaus. Em suas pesquisas, Soraya observou que, logo em 1901, a distribuição das linhas estava quase que completamente implantada em operação toda a extensão que a cidade iria dispor para o tráfego dos novos veículos. Conforme descrito no livro,
Todas as linhas tiveram percurso de 19.700 metros em via simples, com os indispensáveis desvios. O veículo circulava por 6 linhas que cobriam toda a cidade das 5h30 da manhã até a meia-noite. Conforme especificou Soraya Magalhães, o bonde desfilava pela Zona Norte, na Vila Municipal, Mocó, Boulevard Amazonas e Flores. Na Zona Leste, os bairros de Plano Inclinado e Tocos. Na Zona Sul, o perímetro central e na Zona Oeste, o bairro da Cachoeirinha. A exceção ficava por conta dos bairros Educandos e São Raimundo, onde os moradores utilizavam as catraias para chegar até o centro. De acordo com o levantamento da escritora, foram 2 empresas inglesas responsáveis por explorar o serviço de transporte em Manaus. A Manaus Railway Company em 1898 e depois a Manaus Transrailways em 1908. A primeira foi substituída após ter o serviço desaprovado pela população, chegando a emplacar artigos negativos nos jornais da época. A multinacional frustrou os passageiros pelos recorrentes atrasos, mau atendimento dos funcionários, falta de troco e, acredite se quiser, a falta de manutenção dos veículos e nos trilhos. Soraya apontou que a velocidade do novo sistema de transporte coletivo ocasionou diversos acidentes com as carruagens pelas ruas de Manaus. Já o barulho gerado pelo atrito do bonde ao trilho, que lhe rendeu o apelido de rangedores, causou estranheza na população acostumada com o balançar compassado das carruagens. A segunda empresa que teve maior aprovação da população, pelo menos no início da implantação, contudo com a frota sucateada, as constantes quedas de energia no final de 1940 impossibilitavam as viagens e revoltaram usuários. Imprensa e os próprios trabalhadores que, vez ou outra, paralisavam as atividades pelas péssimas condições de trabalho. Em 1947, a iniciativa privada trouxe para Manaus os ônibus de madeira que já haviam chegado a outras cidades brasileiras, incluindo Belém. Contudo, o bonde resistiu até meados da década de 1950. Minha pesquisa foi baseada em fontes primárias, ou seja, matérias publicadas na imprensa, das oficiais fotografias. Uma das últimas informações encontradas sobre os bondes na imprensa local data de 1957. Infelizmente, os bondes saíram da vida de Manaus sem registros, afirmou Soraya. Após 4 décadas de amor e ódio pelo rangedor, a paixão pelo balanço do busão foi à primeira vista. A autonomia dos ônibus de madeira em circular por bairros distantes, jamais explorados pelo antecessor, atraiu o interesse dos moradores. Os primeiros transportes coletivos em madeira eram montados em cima de um chassi de caminhão. Em Portugal, chamavam estes ônibus de carrinha, e com influência dos portugueses começamos a construir ônibus de madeira. Eles tinham o seu estacionamento final na Eduardo Ribeiro, logo após a Praça do Relógio, apontou Embraer Base. Soraya apontou que o novo transporte não possuía uma medida padrão, variando de acordo com a criatividade do fabricante. Um dos maiores da época media 12 metros de comprimento e 80 centímetros de largura. A capacidade era para 64 pessoas sentadas confortavelmente em bancos estofados. Os veículos possuem diferentes tamanhos. O Zeppelin específico apresentava essa medida, não havia um tamanho oficial, afirmou Magalhães. Grande parte das novas máquinas que rasgavam a capital eram fabricadas ali mesmo, na garagem do proprietário, que também fazia as vezes de motorista, cobrador e até mecânico. Tamanha exclusividade era batizada com carimbo do criador. Zeppelin, Cruzador, Clipper, Brasil, Boa Sorte e Aliados foram alguns dos mais conhecidos da época.
Soraya aponta que o primeiro fabricado na capital, de Joaquim Barata Júnior, foi batizado de Zeppelin. Luxuoso, seu teto era forrado com couro e as poltronas estufadas com molas. Com a estação na Praça da Matriz, os ônibus funcionavam até às 22h30 e a tarifa era de 2 cruzeiros. O furor durou pouco, logo os usuários atentaram para as limitações da máquina que prometia interligar lugares ermos ao coração da capital. Assim como o bonde, que dependia dos trilhos para vencer as distâncias, os ônibus necessitavam de investimentos na malha viária. Em suas pesquisas, Soraya observou que poucas ruas e avenidas foram abertas com os adventos dos ônibus. Pior, as que já existiam denunciavam abandono. Buracos, lama no lugar do asfalto e mato onde deveria ter calçada não eram mais novidades no ramo Ferreira, Leonardo Malcher, Luiz Antoni, Beco do Macedo, Andrianópolis, Praça 14 de Janeiro e Raiz, só para citar alguns pontos da capital. As péssimas condições das ruas contribuíram para o sucateamento dos veículos. Somaram-se as recorrentes reclamações dos usuários, as superlotações, falta de higiene no interior dos veículos, atrasos, mau atendimento dos motoristas aos usuários. Fora o perigo narrado pela autora, havia ainda os motoristas que corriam muito ou que abasteciam o veículo entre as viagens cheios de passageiros. Os ônibus de metal ocupam o espaço dos exclusivos coletivos de madeira na capital e uma estatal afastou os investimentos privados do jogo. No final do governo Plínio Coelho e início do Gilberto Mestrinho, vamos ter os primeiros ônibus de metal por uma empresa bancada pelo governo do estado chamada Transportamazon, disse o historiador Abraham Beise. Em 1969, conforme apontou a pesquisadora Soraya Magalhães, foi promulgada a lei estadual que proibia a circulação de ônibus de madeira e adotava os novos metálicos como símbolo de progresso e modernidade. Neste período, Manaus recebeu a primeira remessa de 10 coletivos que trafegavam até meia-noite e foram distribuídos em 6 linhas. No terceiro capítulo do livro, a autora trata especificamente da Transportamazon, estatal criada pelo governo dotada de veículos metálicos. Nesse momento é possível concluir o porquê da falta de interesse pelos bondes, pois exatamente em 1957 são inaugurados esse novo modelo para o transporte coletivo da cidade, disse Soraya. Em 1971 subiu para 26 o número de linhas com 167 ônibus trafegando na capital. O valor da passagem variava entre 1 cruzeiro e 50 centavos e 3 cruzeiros. Pagava R$ 1,50 os usuários que circulavam nos bairros Santo Antônio e Glória. A R$ 1,70 a viagem para os demais bairros e a rota Ceasa Centro. Tinham que desembolsar 2 cruzeiros. Quem quisesse fazer a rota Ceasa, bairros e campus universitário. O valor mais caro, 3 cruzeiros, era para os bairros de Tarumã e Ponta Negra. Os ônibus da Mafesa também circularam em Manaus nos anos de 1980 até 1994. Eles foram os primeiros ônibus com direção elétrica, suspensão a ar e muito conforto, fora o inconfundível som de turbina produzido pelo motor Cummins. As empresas Japim, Santa Luzia e Soltur possuíam em suas frotas esses ônibus fenomenais. No final da década de 1980, trafegou pela cidade o saudoso Manecão. O ônibus rodava com exclusividade no bairro Cidade Nova, Zona Norte. Ele foi criado pelo prefeito Manuel Ribeiro e permaneceu nas ruas da capital de 1986 até 1989. Sua estrutura era composta por um cavalo mecânico da marca Volvo que puxava uma carroceria reservada aos passageiros. Cabia ao cobrador controlar a abertura e fechamento das portas. Mas as invenções do então prefeito não pararam por aí.
No mesmo período, Manuel Ribeiro também lançou o Manequim, uma espécie de precursor dos executivos e alternativos. Os micros cumpriam 13 rotas em todas as zonas da cidade. O terminal da frota ficava entre a Avenida Eduardo Ribeiro e a Rua 10 de Julho, no centro. No início da década de 1990, a empresa Eucatur trouxe para a capital os primeiros articulados. Em fevereiro de 1991, foi o ano da inauguração da garagem em Manaus. Em agosto daquele ano, a empresa lançou o primeiro articulado, um Volvo B58E, na capital. A frota de articulados aumentou em 2002 com a implantação do sistema Expresso, que previa um corredor exclusivo para ônibus com plataformas de embarque e desembarque que acabaram sendo construídas nos canteiros centrais das vias. Inspirado em um modelo instalado em Curitiba, o Expresso reduziria o tempo de viagens, sepultando de vez a eterna briga entre os outros modais. Contudo, da forma como o projeto foi executado, acabou por não atingir o objetivo e foi carinhosamente apelidado pelo povo de Estresso. Mas os articulados permanecem ainda hoje nas ruas de Manaus.